na parte de quinta-feira, um alvo digno. Quem é esse alvo digno? Como resultado da misericórdia de Deus e da mediação de Cristo, o Senhor tem prazer até mesmo nas menores manifestações de resposta ao seu amor. Por meio do único que merece o nosso amor e é perfeitamente justo, somos considerados justos e incluídos entre os amados de Deus, que viverão com Ele em amor pela eternidade. Essa é a esperança da redenção que inclui a obra que Cristo realiza por nós no céu. Você pode indagar, será que isso se aplica a mim? É óbvio que se aplica a você. Eu também sou incluído nisso? Sim, você está incluído nos planos do Pai Celestial. E se eu não for o bom suficiente ou não tiver fé suficiente? Você não precisa ser o bom suficiente. Jesus é suficientemente bom. Jesus é suficientemente santo. E Ele comunica para você a bondade dEle, a santidade dEle. Você se esconde em Jesus, meu irmão. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, vamos ver os versos 17 a 29. Marcos capítulo 9 e os versos 17 a 29. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Meu querido irmão, aqui está um pai que clama pela misericórdia de Jesus Cristo e que reconhece que tem uma fé frágil, uma fé pequena. Mas o que Jesus mostra aqui é que você não precisa ter uma fé gigante para conseguir a bênção de Deus. Não importa o tamanho da sua fé, exerça esta fé na pessoa de Jesus Cristo. Os discípulos não conseguiram expulsar este demônio porque eles não praticaram a oração e o jejum. E Jesus foi claro quando disse aqui: existem certos casos que somente com jejum e oração. Aqui diz então o verso 23. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Nós temos que crer em Jesus. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele reconheceu a sua pequenez de fé, mas pediu misericórdia. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. A tendência é considerar doenças como naturais, mas na Bíblia nós vemos que a doença é Satanás. Satanás é o que está por trás de todas as doenças, seja a cegueira, seja a surdez, seja a mudez, seja o câncer, seja qualquer doença. Satanás está por trás disso. Então, meu querido irmão, embora existam remédios para curar doenças, embora existam médicos para fazerem cirurgias, mas nós temos que acreditar que a cura só vem do médico dos médicos, que é Jesus Cristo. Só Ele pode realmente curar. Jesus Cristo disse: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Esse é o nosso Cristo. Esse é o nosso Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode estender a mão para o necessitado, para o doente, e levantá-lo, curá-lo, restaurá-lo. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes:
Esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Os discípulos viviam brigando entre si, cada um procurando uma posição superior acima dos demais. Eles estavam divididos, por isso não puderam expulsar o demônio. Queridos, depois do Pentecostes, depois daqueles 10 dias de comunhão com Deus, os discípulos confessaram seus pecados, eliminaram as divergências entre eles, e então no dia do Pentecostes eles foram batizados pelo Espírito Santo, e então eles se tornaram participantes da natureza divina. Eles se tornaram possessões do Espírito Santo. Agora eles expulsavam os demônios, e agora eles curavam os enfermos, e agora eles ressuscitavam os mortos. O que Jesus fez pelos seus discípulos, batizando-os com o Espírito Santo, Ele pode fazer com os discípulos de hoje, com você e comigo. Ele pode e Ele quer nos batizar com o Espírito Santo, fazer-nos templos, possessões do Espírito Santo, participantes da natureza divina. Deus quer agir por seu intermédio, meu querido irmão. Os discípulos não conseguiram expulsar o espírito imundo e a esperança parecia perdida. Mas Jesus exortou o pai vacilante, o qual, emocionado, respondeu com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Observe que Jesus não disse ao homem: volte para casa e quando tiver mais fé, venha aqui e ele será curado. Em vez disso, a exclamação do pai foi: ajuda-me na minha falta de fé. Queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. Sim, Hebreus 11:6. Mas Jesus aceita até mesmo a menor fé. A minúscula fé Deus aceita. E por meio da fé, pela mediação de Cristo e pela obra de Cristo em nosso favor, podemos agradá-lo em nossa resposta a Ele, da mesma forma que um pai fica satisfeito quando um filho lhe traz um presente que é aparentemente sem valor. Referindo-se a Deus, Paulo disse que devemos ter o propósito de lhe agradar. Como filhos, vivemos para agradar o nosso Pai. E a alegria do Pai é ver você como filho, andando nos caminhos dele. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 e vamos ler então os versos 10 a 13. Romanos capítulo 12 e os versos 9 a 13. O amor seja não fingido, aborreçam o mal e apeguem-se ao bem. Amem cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-se em honra uns aos outros. Não sejam vagarosos no cuidado. Devemos cuidar uns dos outros. Sejamos fervorosos no espírito. Não é cristão morno, não é cristão frio, é cristão aquecido, incendiado pelo Espírito Santo. Sejamos fervorosos no Espírito Santo, servindo ao Senhor. Alegremo-nos na esperança. Não é cristão triste, cabisbaixo, desanimado, fracassado, complexado, não. É alegre-se na esperança, cristão alegre, sorridente, porque somos salvos por Jesus Cristo, nós somos filhos do Pai Celeste. Alegremo-nos na esperança, sejamos pacientes na tribulação, perseveremos na oração, é orar sem cessar. É orar de manhã, é orar ao meio-dia, é orar à noite e é passar o dia com o nosso pensamento voltado para Jesus Cristo. Comuniquemos com os santos nas suas necessidades, sejamos caridosos, beneficentes. Querido irmão, querida irmã, nós deveremos ser as mãos de Jesus estendidas para ajudar os santos filhos de Deus nas suas necessidades, seguindo a hospitalidade, abençoando os que nos perseguem, abençoando e nunca amaldiçoando. Alegremo-nos com os que se alegram, mas também choremos com os que choram. Sejamos unânimes entre nós, não ambicionando coisas altas, mas acomodando-nos às humildes, e não sejamos sábios em nós mesmos. A ninguém tornemos mal por mal. Procuremos as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em nós, tenhamos paz
com todos os homens. Não sejamos briguentos. Vamos ter paz com todos os homens, o quanto for possível. Não nos vinguemos a nós mesmos, amados, mas demos lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, vamos dar de comer a ele. Se ele tiver sede, vamos dar de beber a ele. Por quê? Fazendo isso, amontoaremos brasas de fogo sobre a cabeça dos nossos inimigos. Meu querido irmão, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Esse é o conselho de Jesus para você, meu querido irmão. Aqui, Romanos capítulo 12, e os versos 9 até o verso 21. É realmente o padrão de Deus, o padrão de vida de Jesus Cristo. Jesus viveu este padrão de vida revelado aqui em Romanos capítulo 12. E este é o padrão de Deus para você e para mim. Meu querido irmão, nós somos um alvo digno. Jesus Cristo não teria morrido por alguém que não tem valor. Em Jesus Cristo somos mais preciosos do que o ouro de Ofir. Jesus Cristo teria morrido mesmo que fosse por uma única alma. O Senhor fica decepcionado quando o seu povo pensa que tem pouco valor. Quando os seus filhos se depreciam, se desvalorizam. Isso é arma e estratégia de Satanás. Não se deprecie, não se desvalorize. Você é precioso aos olhos de Deus. Deus deseja que a sua herança escolhida seja avaliada segundo o preço que ele lhe deu. Mediante a comunhão com Deus, o pecado se tornará abominável para nós. Mediante a comunhão com Deus, o pecado se tornará repulsivo para você. Pense um pouco, o pecado é atrativo ao pecador, mas à medida que você tem comunhão com Jesus Cristo, e o Espírito Santo vai transferindo a mente de Jesus para você, transferindo a santidade de Jesus para você, e você vai sendo santificado em Jesus Cristo, então o pecado deixa de ser atrativo, ele se torna repulsivo, e o pecado se torna abominável para nós. Portanto, em Jesus Cristo somos salvos, e em Jesus Cristo somos santificados, e em Jesus Cristo nós seremos glorificados, aleluia, na segunda vinda de Jesus. Todos os justificados, todos os santificados, seremos também glorificados para vivermos com o nosso Pai na eternidade, para todos sempre. E todos dizemos aleluia. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo valor que o Senhor nos deu. Obrigado pelo preço que o Senhor pagou pela nossa salvação, o sangue do teu próprio Filho. Liberta-nos, Pai querido, dos complexos de inferioridade. Liberta-nos da autocompaixão. Que tenhamos compaixão não de nós mesmos, mas que tenhamos compaixão dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Derrama o teu amor em nosso coração. Dá-nos a santidade de Jesus Cristo. E, meu querido Jesus, por favor, volte logo para nos buscar. Almejamos ir para o céu. Queremos viver na tua presença para todo sempre. Em nome de Jesus que clamamos que o Senhor volte logo. Aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, deixo com você a bênção de Jesus e a paz de meu Jesus. Amém.